Muita gente perguntou como que a gente deve lidar com essas pessoas que têm dificuldade de assimilar o Concílio Vaticano II e até mesmo de assimilar a ideia de obediência à igreja, né? Eu acho que essa seria não tão técnica, né? Um pouco mais afetiva, mas como que a gente lida, né, nesse tempo de hoje em dia com essas pessoas e como a gente pode agir com caridade com elas? Olha, então, eu costumo dizer que é, dentro da igreja existe um ambiente protestante, no sentido de protestantizar, né? Então, uns protestam para a direita e os outros protestam para a esquerda, mas é o mesmo movimento do pêndulo, né? Eu costumo dizer outra coisa, que hoje em dia é muito difícil ser católico, ou seja, é muito difícil manter os pés no chão e a cabeça em cima do ombro. Porque o pêndulo está o tempo todo oscilando para a direita e para a esquerda. Então você tem um protestantismo dentro da igreja, no sentido, uns protestam para a direita e os outros protestam para a esquerda. Mas a igreja católica não é nem direita nem esquerda, é católica, né? É a doutrina de sempre, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é a moral de nosso Senhor Jesus Cristo, é a disciplina que vai se configurando através dos seus pastores, dos pastores da igreja. Hoje é o domingo do bom pastor. Então, assim, a primeira coisa é entender que existe esse movimento na igreja, esse movimento pendular de direita e de esquerda, que é uma espécie de protestantismo, seja para a direita ou seja para a esquerda. E que é muito difícil ser católico, ou seja, manter os pés no chão e a cabeça em cima do pescoço. Aquilo que Chesterton falava, né, que haverá um momento que nós vamos ter que provar que a grama é verde, nós podemos adaptar hoje ao catolicismo atual, né? Quer dizer, nós vamos ter que provar que ser católico não é questão de estar na direita ou na esquerda, é questão simplesmente de ter a fé de sempre, né? A fé que Cristo nos deu como dom, né? E, portanto, eu não posso viver essa fé em outra estrutura que não a católica. Pelo menos para nós que somos católicos, isso tem que ser uma convicção profunda. Eu não estou falando aqui para os protestantes, para os evangélicos, né, que não pensam dessa maneira. Eu respeito a consciência deles. Quero que se convertam todos à Igreja Católica, evidentemente, mas os respeito, né, dentro das convicções que até agora eles chegaram. Bom, a primeira coisa é isso, né? Entender isso que existe, porque a gente não consegue ajudar os outros se a gente não os entende, né? Tem que entender o próximo. E depois, muitas vezes, mais do que ficar discutindo, você já notou quando você tenta discutir com um protestante pentecostal, né? Ele é como um peixe que você não consegue pegar por lado nenhum, né? Porque ele escorrega o tempo todo. Aí fala, porque vocês católicos são idólatras, as imagens, tá? Você explica sobre as imagens. Quando você está quase concluindo sobre a imagem, ele fala, não, mas vocês também adoram Maria. Aí vai para Maria, né? Aí quando você está quase provando Maria, aí ele já vai para o purgatório, né? Aí você tem que falar, ó, para. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar só sobre o purgatório hoje. Enquanto você não me disser que você está errado sobre o que você pensa sobre o purgatório, nós não vamos mudar de tema. Falta foco também, né? A gente acaba sendo como protestantes que lançam os vários temas e não focam em nada, né? De tal maneira que acaba não falando nada. Então, isso daí é importante. Se você quer ter uma discussão séria, pede para essa pessoa não perder o foco, se manter num único tema e, principalissimamente, acima de tudo, a caridade, né? A caridade. Então, em vez de ficar trabalhando muito essas questões doutrinais, muitas vezes você tem que fazer compreender, entender, escutar. Eu penso assim, eu tenho certeza que quem está na verdade não tem que ter medo de entrar em contato com as pessoas que não estão na verdade, né? Porque você está no alicerce firme de Cristo, da igreja, né? Então, por isso vocês observam, todo mundo se junta para atacar a Igreja Católica e a gente tem que continuar sorrindo, né? A gente sempre fez isso, né? Tem que ser assim, nada justifica uma falta contra a caridade. Então, assim, entender mesmo as pessoas, né? A pessoa não aceita o Papa agora, não aceita o concílio, não aceita não sei o quê. Tá, você não vai conseguir convencê-la da noite para o dia de tudo isso, né? Entenda que essa pessoa quer ser um bom católico, né? Porque essas pessoas querem ser bons católicos, não é verdade?
Eles estão fazendo isso justamente porque eles querem ser bons católicos. Então, só que tem coisas que eles não estão entendendo, não estão compreendendo, estão se separando da igreja de alguma maneira. Então, nós temos que entender, temos que compreender, né? E quem fala aqui é um padre neocon, de acordo, né? Que tem essas ideias, né? Mas eu sou filho da igreja, né? Eu não posso me considerar, enfim, dentro dos esquemas católicos se eu não estou nessa estrutura visível da Igreja Católica, que com certeza teve um Vaticano II. Não posso prescindir disso aí. Tá? Então, caridade acima de tudo. Né? Eu prefiro apanhar com a minha mãe do que bater nela. Foi. Se a igreja é minha mãe... Né? Fazer o quê? Não pode bater na mãe, isso é verdade, porque é a Santa Mãe, a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. A gente tem que amar a Igreja de verdade. Olha, os santos, eles sofriam muito com tudo isso, né? Choravam, porque realmente eu não posso aqui também dizer que tudo é perfeito depois do Vaticano II, que não tem nenhuma bagunça na liturgia, né, que a moral é excelente, que os casais têm mais filhos, que as pessoas rezam mais. Não vou dizer isso aqui também, também não vivo no mundo do Chapeuzinho Vermelho, né, da Branca de Neve. Eu sei dos problemas reais que houve após o Vaticano II. Eu não estou cego para ver esses problemas, né? Realmente houve muitos problemas, mas a análise deve recair somente sobre o Concílio Vaticano II. Não existem outros movimentos, outras realidades, outras coisas que influenciaram em toda essa derrubada, essa secularização, essa laicização terrível que nós estamos vivendo, esse laicismo terrível que nós estamos vivendo hoje. Então, quer dizer, tem que ter análises maiores, e ao mesmo tempo, eu não vou dizer que tudo está ótimo após o Vaticano II, né? Tem muitos desafios após o Vaticano II, e aquilo que é abuso na fé, abuso na liturgia, abuso nos costumes, todos nós sofremos com isso. Os bons padres sofrem, os bons bispos sofrem, né? Enfim, os leigos, né, sofrem com isso, mas temos que fazer como Santa Catarina de Sena, que sofreu com a igreja. Temos que fazer como São Francisco, que sofreu com a igreja, como São José Maria Escrivá, que praticamente ficou cego de tanto chorar pela igreja, rezando, se sacrificando, amando a igreja, né? E quando ofereceram para ele a possibilidade de celebrar a missa antiga, ele falou: olha, agradeço muito essa possibilidade, mas como eu sou filho da igreja e o Papa está querendo que eu celebre a missa nova, eu vou celebrar a missa de 1970. E um sacerdote já ancião lutando ali para aprender a celebrar uma missa que dos últimos 50 anos ele não havia celebrado. Reaprender, mas, né? Aprendendo tudo, né? Como se ele voltasse a ser um seminarista para aprender a celebrar essa nova missa, né? Também não tinha muito o que aprender. Vamos diminuir a dramaticidade do assunto também. Não é tão difícil. Mas essa missa agora é muito mais fácil de celebrar do que a antiga, evidentemente. Mas, enfim, que bonito ver os nossos santos, como eles sofrem com a igreja, eles veem o positivo, eles têm uma visão equilibrada, eles têm uma visão de mundo, uma visão de igreja católica. Eles não deixam o pêndulo levá-los ou para a esquerda ou para a direita, né? É bonito ver São José Maria Escrivá em algum momento nos seus vídeos com aquela energia que ele caracterizava, ele falava, nada de esquerda, de direita, olha, que venham todos, o sacerdote acolhe todos, e nós acolhemos todos, os da direita, os da esquerda, os de frente, os de lado, os de cima, os de baixo, todos, né, são bem-vindos para o contexto da salvação, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, quer dizer, é isso, né? Os santos, eles sabem os problemas que têm, mas eles não se desesperam, eles não se separam da igreja, eles sofrem com a igreja, amam a igreja e estão nesta igreja no tempo que lhes cabe viver, com as dificuldades e alegrias. Ou melhor, vou inverter, com as alegrias e as dificuldades.